Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre propriedades coligativas. Vocês já se perguntaram por que a água para de ferver quando a gente adiciona açúcar a ela? Ou por que em países que o inverno é super rigoroso a gente joga sal sobre a neve? As pessoas, né, jogam sal sobre a neve. Por que os alimentos cozinham mais rápido quando estão dentro da panela de pressão? Ou porque a água do oceano não congela totalmente, apenas forma uma camada na superfície? Ou porque o alface ele murcha quando a gente tempera com sal e vinagre? Então, vocês já se perguntaram sobre isso? Bom, todas essas perguntas elas são explicadas por meio de estudo das propriedades coligativas. O que são essas propriedades? São propriedades do solvente que se alteram quando adicionamos a ele algum soluto não volátil. Então, a gente tem lá uma solução, né? Soluto solvente, e quando a gente adiciona um soluto que ele não é volátil, ou seja, que ele não evapora com facilidade ao solvente, ele altera essas propriedades do solvente. As propriedades coligativas da solução são aquelas que não dependem da natureza do soluto, ou seja, ela não depende da estrutura do soluto, mas sim da sua concentração, número de partículas dissolvidas de soluto. Então, a concentração do soluto é o que vai fazer com que essas propriedades do solvente se alterem, né? As substâncias, elas possuem diversas propriedades, que podem ser gerais, específicas, químicas e físicas. Porém, quando a gente tem uma solução, que é o que a gente está tratando, né, de uma mistura de duas ou mais substâncias com aspecto homogêneo, suas propriedades elas são bem diferentes das propriedades das substâncias iniciais. Então, quando a gente está falando de uma mistura, né, a gente tem duas substâncias ou mais juntas, homogêneas, né, e que aí elas possuem propriedades diferentes quando essas soluções elas são separadas. Então, os solutos não voláteis, eles podem ser moleculares ou iônicos. Um exemplo de soluto volátil molecular, ou um soluto não volátil, né, perdão, molecular é o açúcar, né, no caso a sacarose, que a gente vê na forma de cristalzinhos brancos, porque milhares e milhares de moléculas elas estão bem unidas, formando assim esses cristais. Então, naqueles cristalzinhos de açúcar que a gente vê, tem várias moléculas dessas unidas umas às outras, formando assim esses cristais. Mas quando a gente dissolve o açúcar em água, essas moléculas elas se separam e ficam isoladas. Por isso não conseguimos visualizá-las. Mas a molécula C12H22 ou 11, elas estão lá dissolvidas na água. Então, ou seja, a molécula de sacarose, ela está lá dissolvida na água, embora a gente não consiga mais vê-la, né? Quando a gente adiciona o açúcar na água, né? A gente percebe-se que ele forma uma solução homogênea, porém a gente não consegue mais ver aqueles cristalzinhos. Um exemplo de soluto não volátil iônico é o sal, né, o cloreto de sódio, né, cujas fórmulas unitárias estão também unidas, formando um aglomerado iônico, né, de uma estrutura geométrica bem definida, que a gente chama de retículos cristalinos. Então, aqui a gente tem o sal, né, então ele forma esse retículo cristalino, né, que é a formação de várias moléculas de Na e Cl estão unidas, né, formando esse cristal, esse retículo cristalino, e que ao ser colocado em água, né, o sal ele reage com as moléculas dela, tendo todos os íons separados, né, ocorre uma dissociação iônica, né, e assim os íons de Na mais aqui e Cl menos, eles ficam dispersos na água, né? E também a gente não tem como ver a olho nu, né? Então a gente vê que isso aqui ocorre, há uma dissociação, né, uma quebra, então fica aqui o Na mais e o Cl menos, e que eles vão interagir com as moléculas da água. Então, existem 4 propriedades coligativas: a tonoscopia, a embuloscopia, a crioscopia e a osmose. Então, na próxima aula, a gente vai ver uma dessas propriedades, na outra aula, a gente vai ver o restante.